Olá, uma vida marcada por fracassos e desilusões. Mas ele só decidiu acabar com ela depois que seu sócio o abandonou. Quando estava a um passo da morte, um homem apareceu e o convenceu a não pular daquela ponte. Se quiser saber a história dessa pessoa e quem é um homem que a impediu de se matar, acompanhe esse conto até o fim. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever no canal. São gestos simples que significam um grande apoio ao meu trabalho. E preste bastante atenção, pois pode acontecer com você. Dizem que a vida passa diante dos nossos olhos quando estamos cara a cara com a morte. No meu caso, não foram flashbacks de momentos dos quais eu nem me lembrava mais, e sim um desconhecido que apareceu bem naquela hora e olhou o meu próprio passado, convencendo-me a seguir em frente. E é graças a ele que estou aqui contando essa história. Não vou começar com o velho clichê de que tive uma vida difícil e que nada foi fácil, pois é assim a vida para a maioria das pessoas. Dificuldades e frustrações não são prioridades de ninguém, nem mesmo daquele personagem de cinema interpretado por Joaquim Fênix. Mas não há outro ponto da minha vida para iniciar esse relato do que a minha infância, especificamente no dia em que perguntei à minha mãe por que eu não tinha um pai. Éramos uma família pobre, mas graças à pensão deixada pelo meu avô, nunca nos faltou comida na mesa. Morávamos numa favelinha prosaica e perigosa bem longe dos pontos turísticos exaltados em cartões postais, numa casinha pequena, nos fundos de uma cabeça de porco que comportava 7 outras famílias. Ao contrário das demais casas, compostas por 5, 6 e até mesmo 8 pessoas, a nossa era apenas minha mãe e eu. Eu e as outras crianças brincávamos no quintal onde tantos casebres se espremiam. Sair na rua era terminantemente proibido, pois nunca se sabia quando uma troca de tiros ia começar. Era divertido, apesar do espaço pequeno. Bem, divertido até começarem a me chamar de menino sem pai. Bastardo, foi o que minha mãe me respondeu. Eu era um filho bastardo, de um homem que se relacionou com ela prometendo o mundo, mas que no fim das contas, quando uma semente foi plantada em seu ventre, disse que aquilo não podia mais continuar, pois ele era casado, e o melhor que minha mãe podia fazer era tomar um chá que consertasse o erro. Talvez minha mãe tivesse mesmo tentado me abortar. Eu diria que as possibilidades foram grandes, pois ser mãe solteira de um homem casado naquela época era um escândalo tão grande quanto cometer um crime. Enfim, acabei nascendo e crescendo. Sempre que me perguntavam sobre o meu pai, respondia que ele tinha morrido antes de eu nascer. A infância passou tão depressa que só percebi quando vi o primeiro dos meus colegas morrer após trocar tiros com a polícia. Josa era o único que não me chamava de menino sem pai, e talvez o mais próximo de ser um amigo de verdade. O destino realmente nos prega a peça. Aquele garoto magérrimo, de olhos esbugalhados e que um dia fez questão de me convidar para passar o Natal na casa de uma tia mais abastada que ele tinha, ter morrido com um tiro de fuzil na cara e ser enterrado com um caixão lacrado, sem dar a chance de um último adeus e com apenas 14 anos de idade. Podem achar que sou um cara com pensamentos ultrapassados, mas é melhor ser rotulado assim do que ser um escravo ideológico e ter que pedir permissão para um senhor de engenho intelectual para dar a minha própria opinião. Josa e meus outros colegas que morreram depois dele podiam não ter tido as mesmas oportunidades do que a de um garoto rico da Zona Sul, mas não seria vergonha alguma em ser um pedreiro em vez de um engenheiro, ou de ser um faxineiro de hospital em vez de um médico. Eles quiseram um caminho mais simples, e a simplicidade parece não ter preço, mas no fim acaba cobrando de maneira bem dolorosa e muitas vezes mortal. Ser um adolescente pobre e meio a outros que não eram tão pobres como eu foi uma verdadeira provação de caráter. Como podem imaginar, não tinha os melhores tênis nem as melhores calças,
e os meus cadernos eram o que a escola distribuía no início do ano. Eu podia ter simplesmente seguido o caminho de Josa e aparecido com um Nike ou um relógio de ouro. Talvez as meninas que riam de mim pelos corredores tivessem um olhar diferente, mas segui firme. Orlando, meu professor de português, dizia que podíamos mudar o nosso futuro se nos dedicássemos. Ao contrário dos demais professores, que tentavam nos colocar como vítimas de um mundo ferozmente competitivo, seu Orlando tentava nos colocar como competidores. Não me formei com honras, porque nunca fui um aluno brilhante, mas fui o único da cabeça de porco que morava a concluir o ensino médio. Tentei ingressar numa faculdade e realizar um sonho de ser advogado, mas fiquei longe de conseguir uma vaga. Contudo, estava feliz por ter arranjado um emprego 6 meses depois da minha graduação. Não era um trabalho dos sonhos, longe disso, mas era honesto. Finalmente a vida adulta. Foi ela que me ensinou as lições mais difíceis. A minha primeira grande frustração foi amorosa. Lúcia foi a mulher mais bonita que eu já havia visto e a primeira mulher por quem realmente me apaixonei. Éramos bons amigos, na verdade, melhores amigos. Ela me contava quase tudo sobre a vida dela, assim como eu contava sobre a minha. Foi Oscar Wilde que disse que não pode haver amizade entre um homem e uma mulher sem que haja um interesse por trás. Ele estava certo. Numa noite de lua cheia, tomei a coragem para dizer a Lúcia o que realmente sentia por ela. Em meio à expectativa que quase fez meu coração parar de bater, a vi sorrir e a ouvi dizer que seria impossível um relacionamento amoroso entre mim e ela. Eu era um jovem tolo na época. Precisei de mais 2 paixões frustradas para perceber que eu tinha um terrível defeito, o de se apaixonar por mulheres bonitas demais. Num período de 5 anos, rodei em 3 empregos, onde conheci as outras 2 moças que me rejeitaram. Com a grana das rescisões que depositava numa poupança, consegui sair da favela. O novo endereço não ficava em uma parte nobre da cidade, mas ao menos não havia a troca de tiros que por muitas vezes me obrigava a passar a noite sob a marquise de algum comércio. Porém, a casa nova tinha um custo maior e o salário mal dava para arcar com as despesas. Para piorar, minha mãe adoeceu e fui obrigada a fazer hora extra atrás de hora extra para comprar os remédios que ela não conseguia pegar de graça. E fui obrigado a também adiar o sonho da faculdade. Ela morreu 8 meses depois. As despesas do funeral foram maiores que imaginei e praticamente tive que zerar todas as minhas economias para dar a ela um descanso digno. Foi difícil conviver com o peso de não ter tido condições de interná-la no hospital particular ao invés daquele matadouro público. Mas as últimas palavras dela, ditas para uma enfermeira, foram que ela tinha muito orgulho de mim. O sonho de me tornar advogado ficou para outra vida. Com a grana curta, coube a mim escolher um curso mais barato e decidi fazer letras como meu antigo professor de português. Eu me formei com muitas dificuldades, mas com esperanças de passar num concurso público, ganhar um salário maior e ter uma estabilidade na carreira. Me esforcei muito. Por vezes, dormia apenas 3 horas por noite, mas todo o esforço nunca era o suficiente. Eu simplesmente fracassava. Com o diploma ficando cada vez mais no fundo da gaveta, dando-me uma sensação de dinheiro desperdiçado, tomei uma decisão drástica e firmei um acordo para sair do trabalho. Não foi difícil arranjar um emprego como professor. Um curso preparatório me contratou para lecionar a uma turma que aspirava à vaga ao Colégio Naval. Não demorou para que eu assumisse todas as turmas que lá existiam. A sorte, enfim, parecia estar virando, e eu já agradeci a Deus por ter tomado a decisão de ter saído do meu antigo trabalho. Com todas aquelas horas, poderia até mesmo comprar um carro, mas felicidade de pobre dura pouco. O curso, quando pagava, me dava apenas 10% do que eu tinha que receber. No final da história, os donos do curso brigaram e, misteriosamente, a papelada com minhas horas trabalhadas sumiu. Por mais que 3 garotos tivessem conseguido a aprovação, e eu, experiência como professor, fiquei devastado por ver todos os meus planos escaparem por entre os meus dedos como um punhado de areia. Um colega da faculdade me indicou uma vaga em um colégio perto da minha casa. Eram poucos tempos, mas era o que tinha.
Perambulei também por outros cursos preparatórios, sempre atento se iam me pagar. No final das contas, o dinheiro que tirava no fim do mês era quase o mesmo dos meus empregos anteriores. Era difícil não se sentir um fracassado. Vi os vizinhos à minha volta exibindo carros, motos, reformas, enquanto a mim restava a mesmice e a mediocridade de uma vida que me obrigava a apertar os cintos. Foram 5 anos nessa mesma perspectiva, até que o Wallace, o tal colega da faculdade, me propôs uma coisa que mudaria a minha vida. A escola onde o Wallace e eu trabalhávamos vinha passando por dificuldades e os donos decidiram vendê-la para um grande grupo educacional. Os novos proprietários estavam dispostos a manter o quadro de funcionários, mas haveria muitas mudanças. Mesmo com as incertezas, eu não tinha a menor intenção de aceitar o acordo de demissão voluntária. Iria ficar na escola e encarar o que estava por vir, mas o Wallace fez a minha cabeça e me convenceu a entrar naquele projeto. O local era ótimo, diria que perfeito. Bem no centro comercial do bairro e visível para milhares de pessoas que passavam por ali todos os dias. Não tinha como não ser um sucesso. Era o que o Wallace sempre repetia e a cada dia eu ficava mais convencido que ele tinha razão. Por isso, não só investi toda a rescisão em meu FGTS, como peguei um empréstimo no banco dando a minha casa como garantia. Se posso dar um conselho a quem quer que esteja ouvindo essa história, jamais faça uma sociedade com uma pessoa que você pouco conhece. Já estávamos praticamente prontos, bastavam apenas os demais professores para, enfim, iniciarmos o nosso curso preparatório. Eu estava em casa, analisando os currículos quando meu celular tocou com o nome de Wallace aparecendo no display. A princípio, achei que ele estava de brincadeira. Até sorri, tamanho o absurdo que tinha acabado de ouvir. Tanto que eu ignorava e falava sobre um currículo de uma professora de biologia. Foi então que percebi que falava sério. Wallace estava largando tudo para ir morar no sul do país. Ao que parecia, tinha conhecido uma mulher na internet há alguns anos e fora morar com ela. O desgraçado ainda teve a pachorra de me desejar boa sorte. Era isso. Não havia a menor condição de eu prosseguir com aquele curso sozinho. Para piorar, também não haveria condições de pagar o empréstimo do banco. Seria questão de tempo para que eles tomassem a minha casa. Para um homem fadado ao fracasso, não havia nada que pudesse ser feito. Sei que muitos estão se perguntando por que não procurei o Wallace e o enchi de porrada. Mas eu estava tão devastado e desiludido que só queria que tudo terminasse. Não olhei para baixo. Se o fizesse, jamais teria coragem de dar o passo derradeiro para a queda abrupta. O vento gelado da parte mais alta da ponte eriçava os pelos do meu antebraço. Talvez fosse o sopro do anjo da morte. Fechei os olhos com força, imaginando se seria rápido, e o ouvi. É um jeito perigoso de admirar a paisagem noturna, não acha? É esquisito, mas quando aquele cara apareceu instantes antes de eu me matar, me senti totalmente sem privacidade, como se alguém entrasse no banheiro no momento que estivesse sentado na privada. Eu não estou admirando a paisagem, disse, esperando que ele me deixasse só. Mas ele se debruçou sobre o parapeito da ponte, sem nenhuma intenção de sair. Sabe? Pode parecer papo furado, mas se tem uma coisa que aprendi em tantos anos é que sempre há uma solução para os nossos problemas. Meneei a cabeça discordando. Acredite, garoto, sempre há uma solução. Não existe queda que não nos faça levantar mais forte, exceto para essa. Ele apontou para baixo. Eu acompanhei o dedo dele e vi pela primeira vez o rio lá embaixo. A queda era realmente muito alta. Não havia a menor chance de sobreviver. Você não entenderia, eu disse. Há muito tempo que minha vida é uma queda. Essa é apenas a definitiva. Está apenas querendo se convencer, meu caro. Aposto que há muitas coisas boas em sua vida. Coisas que a decepção não está permitindo que enxergue. Se você conhecesse 1/3 da minha vida, iria saber. Bem, que tal me contá-la? Eu não tenho nenhum outro compromisso mesmo? Eu não queria, não fazia o menor sentido. Mas aquele cara me olhou de um modo tão íntimo que me vi sem escolhas. Contei a ele a mesma história que contei a vocês. O silêncio que sucedeu ao meu relato me deu a impressão de que aquele homem estava convencido de que eu tinha uma vida miserável e que a melhor coisa que podia fazer era dar um fim a ela. Mas tudo o que fez foi rir. Já conheci muitas pessoas idiotas.
mas você talvez seja a mais idiota delas. E não falo por ter feito uma sociedade com um cara que não conhecia bem, mas pela sua incapacidade de perceber o quão vitorioso você foi até aqui. Eu estava pronto para ignorar o resto do discurso dele, imaginando que seria aquelas mesmices religiosas de que somos privilegiados pelo dom da vida, ou um exemplo de uma pessoa em uma situação bem pior que a minha, como um cara numa cadeira de rodas e etc. Mas não foi nada disso. Você cresceu num lugar muito pobre, e de todos os garotos daquela cabeça de porco, foi o único que optou por uma vida honesta. Estudou, trabalhou, tirou sua mãe daquela favela perigosa, entrou numa faculdade, que por mais que não tenha sido a que sempre sonhou, foi a que te permitiu mudar de vida e a vida de muitas pessoas. 3 garotos entraram na marinha graças a você, e aposto que muitos outros vão levar alguma coisinha do que aprenderam na sua aula para a vida deles, como você levou uma coisa do seu professor Orlando. Sinceramente, se você é fracassado depois de ter feito tudo isso, com todas as dificuldades do mundo, eu é que mereço pular dessa ponte, porque não sei nada sobre a vida. Sobre a situação financeira daqui em diante? Bem, tente. São em horas assim que Deus nos carrega no colo. Quem sabe Ele não tem algo de bom guardado para você. Nem quando minha mãe morreu eu tinha chorado tanto como chorei naquela noite assim que cheguei em casa. Dizem que as lágrimas aquecem o coração, e foi assim que me senti, aquecido. Eu esperava por um representante do dono do prédio para tentar negociar uma rescisão amigável a fim de ter um pouco de fôlego financeiro, mas ninguém apareceu naquele dia. Estava fechando o curso quando 5 jovens me interpelaram assim que girei o trinco da chave. Fui sincero o tempo todo. Expliquei toda a situação, principalmente que não conseguiria pagar um salário para eles naquele primeiro semestre e que eu não estava nada otimista em haver novas turmas nos meses seguintes. Mas eles só queriam uma oportunidade para adquirirem experiência a fim de terem mais chances no mercado de trabalho. Fiquei indeciso e decidi ouvir a voz do coração outra vez. Eles fizeram um trabalho brilhante. Da primeira turma do curso, formada por 8 alunos, 6 conseguiram a aprovação, algo raríssimo. Foi como uma bola de neve. No semestre seguinte, tínhamos tantos alunos que fomos obrigados a criar turmas no turno da noite, transformando aquele projeto em algo bem mais do que autossustentável. Devo muito àqueles 5 jovens professores recém-formados. 4 deles não continuaram mais conosco, passaram em concursos e não tiveram como encaixar a agenda deles junto à nossa. Uma, vejam só vocês, se tornou a minha esposa. Bruno e eu nos casamos 2 anos depois do nosso namoro. Foi uma cerimônia simples, sem muita gente e sem um buffet caríssimo, pois estávamos querendo alugar um andar inteiro naquele prédio. 1 ano depois, a melhor notícia do mundo: iríamos ter um bebê. Sobre o homem da ponte, bem, acho que não preciso contar que devo a ele a minha vida. Pelo menos 2 vezes por semana eu voltava lá à procura dele. Rodava pela região na esperança de revê-lo e agradecer pessoalmente pelas palavras. Foi assim durante 4 anos. Parei de procurá-lo depois que Maria Clara nasceu. O curso continua indo bem. Não me tornei um homem rico, mas um homem realizado. Tenho um carro confortável e espaçoso, um plano de saúde com toda a cobertura para minha família e uma casa nova, num condomínio fechado e bem requisitado na região. No dia da mudança, jantamos na mesinha de brinquedo da minha filha. Com toda certeza, será uma lembrança que ficará marcada na vida dela para sempre. No dia seguinte, começamos a desempacotar as coisas e a descartar outras. Minha mulher perguntou se eu iria ficar com aquele velho baú. Era onde minha mãe guardava as coisas dela. Em 40 anos, era a primeira vez que eu o abria. Havia muitos papéis, a maioria documentos e cartas de parentes distantes. Um bolo daquelas cartas me chamou a atenção por nunca terem sido abertas. Eu as li e comecei a tremer a ponto de o papel em minhas mãos farfalhar como se estivesse na frente de um ventilador. Eram cartas do meu pai, sempre querendo saber a meu respeito e se nós estávamos precisando de algum tipo de ajuda. Na última, um apelo e uma confissão. Ele estava muito doente e lamentava ter pedido à minha mãe que tentasse me abortar. Graças a Deus que você não seguiu aquele conselho imoral. Aposto que ele é um menino muito inteligente.
Se me permitisse vê-lo antes de morrer, eu iria em paz. Foram as últimas 2 linhas daquela carta. Chorei tímida e disfarçadamente, pois não queria que a minha mulher perguntasse o porquê das lágrimas. Mas quando uma foto caiu do bolo de cartas do meu pai, não consegui me conter e chorei como na noite que cheguei em casa depois de tentar me matar. O que houve? Bruna perguntou. Eu mostrei a foto para ela, incapaz de dizer uma única palavra. É o seu pai? Bruna me abraçou. O abraço dela continuava acolhedor e continua sendo o melhor lugar que eu gostaria de estar. Ela imaginava que devia haver muitos sentimentos conflitantes naquela hora por ter lido as cartas e visto a foto dele. Mas duvido que passou pela cabeça dela que o homem da ponte era o meu falecido e ausente pai.